Então, seja muito bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Como sabe, na semana passada não houve, porque nós tivemos um problema com a voz da doutora Maria do Céu Santo, e esta semana o programa é com a doutora Alexandra Nunes. O tema, você já conhece, é o cancro. A questão do diagnóstico, os familiares, como é que nós pessoalmente passamos pelas coisas, como é que as pessoas que nos rodeiam devem lidar com o assunto, não são situações nada fáceis. Ora bem, antes de irmos ao programa desta semana, eu quero recordar que o Desejo Imediato tem um mail dedicado ao programa que dá pelo nome de desejoimediato@gmail.com. Pode escrever, colocar as suas questões, discordar e até fazer sugestões que nós agradecemos. E agora sim, without further ado, vamos conversar com a doutora Alexandra Nunes. Alexandra, porquê escolheste este tema para esta semana? Então, Camilo, escolhi porque é um tema pertinente face a até muitas o teu tom de pessoas. voz dá a sensação que é um tema pesado. Sim, porque, regra geral, as pessoas chegam sempre ao consultório com uma carga de ansiedade subjacente a um diagnóstico já feito ou um possível diagnóstico. Primeira pergunta, tu tens muitas pessoas que aparecem no consultório com este tipo de problemas? Sim, Okay. aparecem. Qual é a queixa, qual é o problema mais recorrente? É o saber lidar com o assunto? É a família? É a perspectiva da pessoa mais dia menos dia morrer? Sim, é a ansiedade subjacente ao tema, não é? Porque ainda há um grande preconceito e até porque muitas pessoas nem acabam por verbalizar a própria palavra. Dizem aquilo, aquela doença, pronto, e portanto ainda há um lado preconceituoso em relação e é de facto um bicho-papão. Mesmo que efetivamente a pessoa acabe por ter um determinado sintoma e que leve a fazer alguns exames e que de alguma forma já há uma carga de ansiedade porque se percebe que alguma coisa não está bem, acaba sempre por se viver previamente, ou seja, antes do próprio exame ou diagnóstico, ou aquela pessoa que vai fazer os exames de rotina e acaba por ter um diagnóstico menos bom. Vamos separar as coisas em dois planos. A primeira é da pessoa que está a viver a situação e a outra de familiares ou amigos, ou seja, quem está à volta dela. Queres começar por onde? Pela pessoa que é o objeto ou o sujeito do problema? Sim. Ou seja, aqui é importante ter em conta que os processos oncológicos, muitos deles de facto são a pessoa consegue se sobreviver, a pessoa consegue tratar o cancro. Avançou-se isso é importante, muito nos últimos anos. Sim. E portanto isso é importante dizer porque efetivamente consegue-se tratar precocemente com um diagnóstico. Esse é o tom otimista que tu queres dar às pessoas que possam estar a passar por um problema. Sim. Okay. Depois existe outro tipo de processo oncológico que é a pessoa ter de facto que estar sempre em alguns tratamentos ao longo, algo mais crónico. Porquê? Porque o diagnóstico não foi tão precoce, o que implica que na realidade seja algo mais crónico. Radioterapia e outro tipo de medicação. Exatamente, pronto. E depois é óbvio que existe o outro processo oncológico em que efetivamente a pessoa pode não sobreviver, não é? Pronto. E portanto a pessoa que acaba por ter o cancro muitas vezes debate-se precisamente com a ansiedade do que é que eu tenho, não é? Se já tenho há muito ou há pouco tempo, mas também aquilo que acaba por sentir e para as pessoas também verbalizarem é toda a dinâmica com a própria família. Conto, não conto. Digo às pessoas que estou com este problema. Sim. Porquê é que as pessoas têm tantas dúvidas sobre isto, Alexandra? Porque de alguma forma conhecem os parentes e percebem também estados de ansiedade dos mesmos ou pessoas mais... É o receio que as pessoas do outro lado fiquem tão ansiosas ou preocupadas com uma parte da pessoa. Sim. Ou seja, se a pessoa que está doente acaba por ter uma perspectiva dos familiares com uma grande carga de ansiedade ou eventualmente algum pessimismo, tendem também a protegê-los dessa situação. E o que é que tu dizes? Ou quando estamos a falar também de pessoas, homens, mulheres que têm crianças, muitas vezes esse processo acaba por ser algo... são muito novas. Sim, acaba por ser tentado ser escondido para que na realidade eles não se apercebam. Você está com o Desejo Imediato na sessão de hoje, no programa de hoje com a doutora Alexandra Nunes, nós estamos a falar do tema cancro. Vou voltar à conversa com a Alexandra. Alexandra, o que é que tu dizes às pessoas que te chegam ao consultório e vocalizam esse problema que é, olha, está a ver, eu tenho um problema, tenho um cancro,
mas estava a pensar, estou na dúvida se digo aos familiares. O que é que tu dizes? Sim, para já é altamente, é uma grande pressão para as pessoas viverem quase com um segundo problema, que é um diagnóstico. Não é bom não dizer, não é bom não dizer. É bom partilhar, porque no fundo essa partilha vai permitir algum apoio. Não é? Pronto. E depois aí é óbvio que a família também entra já vamos a essa parte. em todo esse processo. Okay. Não Tu é? notas que as pessoas que segues ao longo do tempo, sobretudo quando vão percebendo que aquilo é um problema mais grave do que pensavam, que não foi detectado a tempo, e as pessoas começam a ver uma finitude na sua vida, notas que há um agravamento da parte psicológica? Sim, porque de alguma forma o cancro também consegue ter um maior ou menor prognóstico de sucesso precisamente pela parte psicológica, ou seja, há situações, sim, há situações de pessoas que têm um prognóstico de vida mais curto, mas que pela parte psicológica, motivacional, pela fé, pela esperança, se acabam... dá-lhes um extra de vida. Sim, sim. Curioso é que há muitas pessoas que dizem isto e infelizmente eu vi isto na primeira pessoa. Porque vi acontecer isto com a minha mãe e a minha mãe durou mais do que se pensava, precisamente por causa disso. Sim. Porque ela se agarrou à vida. Claro, exatamente, sim. E pronto, e a fé e o lado mais transcendental, as pessoas que muitas vezes nem têm fé, agarram-se a qualquer coisa para na realidade conseguirem estar mais motivadas para o sucesso. O mesmo acontece, o contrário, não é? Ou seja, as pessoas até têm um diagnóstico positivo, não é? Mas toda a carga emocional... E às vezes depende da própria pessoa, não é? Sim, sim. Ou seja, é a estrutura psicológica da pessoa que atira para aquilo. Claro. E, portanto, e muitas vezes aquilo que também acaba por suceder é pacientes que não estão a passar pelo processo e que acham e verbalizam que se passassem nunca conseguiriam superar. E o que é um facto é que ao passarem, porque imagina, posso ter pacientes que acabam por estar em processos comigo de mais tempo e isso acaba por poder vir a acontecer, não é? E conseguem realmente enfrentar. Bom, eu sei que isto é perguntar à noiva o que é que pensa do noivo, mas tu notas que a terapia faz uma diferença grande na vida das pessoas quando recordem a alguém especializado? Sim, faz e é muito importante e felizmente os nossos hospitais, nomeadamente os IPOs, têm efetivamente essas equipas multidisciplinares onde a pessoa acaba por ser apoiada e é muito importante. Mas nada impede que recorram outras pessoas também, por exemplo, como é o teu caso. Sim, até porque lá está, há pessoas que estão a ser tratadas em hospitais onde esse apoio não é tão rápido e pronto. Sim, e premente, pois. Pronto, e que de alguma forma precisam de o fazer... é o grande problema do SNS hoje em dia. E precisam de o fazer de forma exterior. E sabes que eu suspeito que vais ter muito mais pacientes nos próximos tempos, porque como tu sabes, houve um atraso brutal no rastreamento de uma série de cancros. E nós vamos ter mais incidência disso. E, portanto, se infelizmente alguém estiver nesta situação, já sabe que pode recorrer à doutora Alexandra Nunes e não estamos aqui a fazer publicidade gratuita. Sim, porque muitas vezes, Camilo, e isto muitas vezes acontece que e não tem a ver com o lado intelectual da pessoa, mas por vezes existem pessoas, passa a redundância, que acabam por descurar determinados sintomas, por não se quererem confrontar com um diagnóstico que a priori até já Também sabem, vi isso acontecer ao pé de mim. ou não é? Portanto, isto aqui é importante, não haver aqui um diagnóstico da própria pessoa, porque por vezes podem achar que é e não é. Eu hesitei muito se te ia colocar este caso, porque aconteceu comigo, com a minha mãe, com a minha mãe, aliás, mas como pode ajudar as pessoas, eu vou mesmo colocar, porque a questão, isto precisa de uma resposta de uma psicóloga. A minha mãe soube que tinha cancro por um exame médico e não disse nada nem a mim nem à minha irmã durante 3 meses. Qual é o conceito que tu podes dar às pessoas para não fazerem isto? Sim, é importante porque, lá está, na cabeça da pessoa, aquilo a pessoa tem uma ideia que aquilo é cancro, ou que é algo muito mau. Mas no teu caso era grave porque já tinha feito um exame. No caso da minha mãe, ela já sabia tinha um diagnóstico. Pronto. E muitas vezes esses processos, eu ia tocar nisso, porque aquilo que acaba por chegar ao consultório são efetivamente os familiares. Porquê? Porque há um sentido de culpa do que é que eu não reparei, o que é que me passou ao lado, o que é que me escapou e como é que eu não vi aquilo, que horror, e eu acabei por prejudicar a vida do familiar. E isso, de certa forma, foi uma escolha
da pessoa não ter contado, não é? E, portanto, há a muito pessoa não esse precisa de sentido... ficar com problemas de consciência. Sim, não deverá, mas esse é um processo psicoterapêutico que terá que ser feito para que na realidade haja essa desmistificação. E agora vamos para o outro lado, que é o lado do familiar, do marido, dos filhos, dos amigos mais próximos. Sim. O que é que já agora, tu encontras também pacientes a este nível? Que recorrem a ti? Dos Além familiares? da pessoa que tem o cancro, Sim, dos familiares? dos familiares, sim, Okay. sim. Quais são os problemas, quais são as questões mais prementes que tu notas? Sim. Portanto, uma coisa que é importante os familiares terem em conta é estarem no paciente, ou seja, e o paciente, a própria pessoa que sofre de algum processo oncológico, é importante também dar a entender ao outro e de forma muito aberta do que é que ele precisa. Okay. Em termos de questões, porque por vezes as pessoas sem querer acabam por estar sempre a perguntar como é que estás, como é que te sentes, como é que foi, como é que... Isso é negativo. Por vezes, e aí lá está, depende do doente verbalizar aos seus familiares ou amigos o que é importante para ele. Moral da história, depende da estrutura psicológica da pessoa que está afetada. Sim, e nem é a estrutura psicológica e também aquilo que é necessário para ela, porque naquele momento, face à doença, ela vai perceber quais são as necessidades dela e é importante partilhar. E aí os familiares e os amigos é importante estarem na pessoa e mesmo que tenham uma ou outra necessidade de perguntar, de estar, saiam deles e percebam que aquilo que efetivamente a pessoa já verbalizou e já pediu. Alexandra, podemos dizer às pessoas que é mais importante aqui ouvir às vezes do que falar? Sim. E o próprio... Porque a nossa comunicação... percebi isso com a minha mãe. Sim. E a própria comunicação, como nós já falamos N vezes nos nossos programas, faz-se muito mais através do toque e da expressão facial do que propriamente pela fala. Então é importante, não é? Às vezes um olhar, um toque é de facto muito mais acolhedor. Agora vamos à situação extrema. Imagina que os familiares, ou os amigos, ou até o marido, ou os filhos, ou a mulher, percebem que a pessoa vai ter um fim em breve, dentro de meses. Sei lá, alguns cancros são agressivíssimos, como por exemplo o cancro do pâncreas, e a gente percebe que a esmagadora maioria dos casos as pessoas vão morrer dentro de pouco tempo. Ou então aqueles casos são detectados muito tardiamente, as pessoas têm 1, 2, 3 meses de vida. Como é que nós podemos ajudar quem está deste lado a enfrentar para já, essa questão que tu estás a dizer, que é, eu não posso tornar ainda mais negativa a vida da pessoa que tem isto, por um lado. E por outro lado, como é que eu me posso preparar para isso? Sim. Isso foi das coisas que eu tive mais dificuldade, por exemplo. Claro. A terapia de grupo em famílias é de facto importante. Porquê? Porque de alguma forma ajuda em que todas as pessoas que possam estar a passar por esse processo, e estão, não é? A terem um apoio em todos, reconhecidos em todos, não é? E que efetivamente podem ter uma ajuda ao nível dessas expressões e de todas essas histórias, não é? E sentirem-se mais acolhidas. E no fundo é fazerem e estarem com a pessoa naquilo que podem o máximo de tempo e no lado mais amoroso possível poderem estar e dar esse apoio e tu achas que é importante, imagina, quando são familiares, passar para a outra pessoa a mensagem de que ela fez tudo bem, o que devia fazer na vida e que não tem nada que se arrepender? Sim, se houver esses processos um pouco mais, porque existem, não é? Acontece muitas vezes entre casais e mesmo de filhos, papais. Sim. E muitas vezes são alturas em que muitas vezes há o perdão de processos que já vinham a acontecer familiares, e que há rupturas e que são alturas e tempos que consegue-se efetivamente desensibilizar todas essas questões familiares. Muito bem. Alexandra, eu ia-te convidar, estava agora a pensar durante o programa que se calhar nós precisamos depois de um programa para depois da pessoa morrer. Sim. Não é? Sobretudo para quem fica e como lidar com isto tudo. Vou-te desafiar para fazermos um programa sobre isso mais tarde, daqui a umas semanas. Agora, queria só perguntar-te se ainda tens mais alguma coisa a acrescentar em relação ao programa de hoje. Sim, aqui é ter esperança, fazer um diagnóstico precoce é muito importante. Não serem pseudomédicos, tá? E portanto vão... Dr. Google é a grande receio hoje em dia. Dr. Google, ou mesmo acharem que aquele tipo de sintoma vai colidir num diagnóstico de cancro, portanto tomarem conta disso e de certa forma terem aqui uma grande capacidade de esperança e de otimismo, porque isso de facto é a maior
é das receitas maiores para que seja algo superado. E bom senso, que é muito importante. Sobretudo percebermos o que é que a gente vai dizer, se do outro lado não vai provocar um efeito ainda pior do que essa pessoa já está a passar. Alexandra, quero agradecer-te. Obrigada. Excelente prestação do programa de hoje, acho que vai ajudar muita gente. E não se esqueça de uma coisa, se você tiver dúvidas, questões, pode colocar pelo mail desejoimediato@gmail.com. Mas se por acaso você precisar de ajuda, está aqui esta senhora, que até consegue dar consultas online. Foi o Desejo Imediato desta semana. Tenha um grande fim de semana. Nós voltaremos daqui a uma semana com a doutora Maria do Céu Santo. Obrigado e um grande fim de semana.